Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe grandemente aí a sua quinta-feira, esse restinho de noite. Seja repleta de bênçãos na sua vida, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver aí. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia da nossa jornada Vida Plena na Vida Real. Minha proposta aqui é te levar para um próximo nível para que você tenha uma vida cada dia mais plena, que reverbere em coisas positivas para onde você estiver. Sejam muito bem-vindos, a Rê tá aqui, Claudinha, Mari, lindona. Gente, gratidão aqui. Ontem nós falamos um pouquinho, se você perdeu a live de ontem, bora conferir aí. Tá lá no meu feed, tá também nos Reels lá também, entre lá e confiram. Ontem nós falamos sobre propósito, né? A questão da clareza do seu propósito e também clareza de identidade. Comentamos um pouquinho sobre autoconhecimento. Depois falamos um pouquinho da tal da empatia, o que é na verdade, detalhamos lá para vocês. E também finalizamos aí com a questão da autorresponsabilidade. Ok, espero que vocês tenham gostado. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a inteligência emocional e a comunicação no dia a dia. A Tati, bem-vinda, minha mentora, chiquérrima. Obrigada, Tati, gratidão aí. A Tânia, oi Tânia, saudade também de você. A Gabi entrou aí também. Gente, gratidão aqui. Passando alguns recados enquanto o pessoal está entrando. A nossa mentoria, né? Quem quiser fazer a inscrição para a mentoria, tem lá eu vou colocar um post que vai ter lá a inscrição e vou colocar na bio também. Então a Mari está fazendo a mentoria, algumas pessoas aqui também que estão me acompanhando já fizeram também. Espero que vocês gostem, são 4 semanas juntinhos ali, muito bacana. E realmente uma virada de chave. E a Excelsus, a Tati tá aí, que foi a Tati, o Claudinho da Believe, que fez aí toda a reformulação do site da Excelsus. Quem quiser conhecer, digam que tá muito bonito, vão lá, confiram, sou suspeita, mas tá muito bacana. E tem uma avaliação gratuita como bônus para algumas empresas. E vocês estão participando aqui da live, é claro que vocês têm esse direito aí, tá? Depois tá no link da minha bio do Instagram também. Karen, seja bem-vinda, chiquérrima aí também. A Elisa, ai lindona, seja muito, muito, muito bem-vinda. Gente, convide os amigos aí, essa live aqui tá babado. É uma live muito especial, preparei com muito carinho para vocês. E compartilhem aí, veja de repente se faz sentido para alguém. Se você tem aquele amigo ou aquela amiga que às vezes falou uma coisa e não entendeu, ou se de repente no dia a dia tem aquelas atribulações, não sabe por que sente o que sente, ou de repente pessoas que no dia a dia só reclamam, meu Deus. Então essa live é para essas pessoas. Então espero que você aí me ajude aí a compartilhar para um maior número de pessoas para que a gente possa reverberar essa energia positiva aí, tá? Vou olhar para cá porque eu tô com uma tela de apoio. E me contem aí do som, gente, se tá bacana, se tá legal, me falem. Se vocês estão me ouvindo e vendo bem. A Fabi, lindona! A Esther também tá aí, é isso. Arrasando. Ó, vou colocar só minha telinha de apoio aqui. Mas vocês vão me contando se tá tudo bem, viu? Aqui, show! Beleza, tô aqui com a telinha de apoio. Qualquer coisa a gente tá em casa aqui, né? Vocês me avisem qualquer coisa que se porventura aí não ficar muito bacana o áudio, tá? A Tati já colocou aí pra mim, ó. Quem quiser já acessar aí o nosso bônus, né? Fiquem à vontade. A Rê também falou que tá muito bom. Maridão também tá aí. Chiquérrimo, me apoiando aí. Gratidão, gente. E bora lá. Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre inteligência emocional e sobre comunicação. Então, quem já me conhece sabe que eu tô acostumado com sala de aula, então eu preciso dessa interação de vocês. Não existe pergunta errada, não existe pergunta mais ou menos, podem falar. A ideia é realmente que a gente passe aqui algumas ferramentas, algumas dicas que vocês possam usar aí no dia a dia e faça todo sentido para vocês, tá? Bora lá? Preparados? Então, quem quiser pegar papel e caneta, ou quem quiser de repente celular, enfim, o que vocês sentirem à vontade aí, tá? Fiz uma pautazinha aqui pra gente manter bem o foco da nossa live e espero de todo o coração que vocês gostem aí bastante, tá? Então, a primeira pergunta, por que eu comecei a estudar inteligência emocional? Porque eu tinha um questionamento, né? Até tô com uma caneca aqui. Qual é a pergunta que te move, ó? Muito bacana. Eu fui num evento lá em Campinas, no CNPEM lá,
no acelerador de partículas, e essa caneca eu achei que ela resumia muito o meu incômodo, né? Por que algumas pessoas têm sucesso e por que outras pessoas reclamam a vida inteira das mesmas coisas e não saem do lugar? Se você perguntar para uma pessoa, ela de repente ela tá, sei lá, acima do peso, ela sabe o que ela tem que fazer, mas por que ela não faz? Por que nós sabemos o que devemos fazer e não conseguimos ter esse movimento? Então, a primeira pergunta que eu quero começar aqui com vocês é: o que hoje mais te incomoda na sua vida, em termos de ações, coisas que você gostaria de fazer e de repente você não faz, coisas que você sabe que deveria mudar e não consegue, quais são as áreas que mais te incomodam? E aqui eu separei, nós temos 4 áreas na nossa vida, e eu queria que junto comigo aqui, você se desse uma nota de 0 a 10. A primeira nota que vier normalmente é a correta, o cérebro começa a raciocinar aí, e ele começa a manipular suas respostas. Então, nós temos 4 grandes áreas. A primeira área é a área financeira, de 0 a 10. Que nota que você dá aí para a sua área financeira? Ok? E saúde, como é que anda essa saúde, gente? De 0 a 10, como é que está a sua saúde? A terceira área é a área profissional, a área de carreira. Você se sente plenamente realizado na sua carreira? Você faz aquilo que você realmente ama? Então, de 0 a 10, qual nota você daria para a sua área profissional? E a quarta área é a nossa área de relacionamento. Nós somos seres sociais. De 0 a 10, que nota você dá para a sua área de relacionamento? Então, resumidamente, né, área financeira, área de saúde, área de carreira e área de relacionamento. São 4 grandes áreas da nossa vida. Então, é como se fosse um círculo, e é um círculo, na verdade a gente usa essa dinâmica em sala, e essa roda ela gira o tempo inteiro. Quando a gente tem uma área que ela não está legal, isso dá uma travada nas outras áreas também. Então eu gostaria muito, quem quiser ir comentando aqui, como é que tá essas áreas da sua vida. Show? E aí vamos entrar na inteligência emocional. O que é essa danada da inteligência e o que ela tem a ver com essas áreas da nossa vida aí. Então, a primeira coisa, a maneira como a gente enxerga o mundo, a maneira como a gente enxerga tudo que acontece conosco, ele passa por um filtro. Então, funciona da seguinte forma: eu tenho um evento que eu posso tanto ver, como ouvir, como sentir. Alguma coisa que está acontecendo o tempo inteiro. Ele passa por uma avaliação cognitiva, automaticamente eu sinto a emoção e eu tenho uma reação. Então, aquilo que eu vejo, que eu escuto, que eu sinto, ele passa por uma avaliação cognitiva. Vou pensar aqui dentro é emoção e vou ter uma reação. Isso é tudo muito rápido, tá? Vou pedir para você agora, se você tiver, eu estou numa mesa aqui, né? Na hora que você toca nesse local, você está ativando o seu tato. Automaticamente, ele passa essa informação para o seu cérebro e ele vai buscar lá alguma informação que já está aí dentro do seu arquivo. Então, quando a gente está numa situação, a gente parece que já tem um programa, né, para reagir. Então, se eu tenho, por exemplo, uma situação de assalto, eu já tenho uma reação aqui dentro que já foi incutida da maneira que eu devo reagir. Ou normalmente, ou eu vou fugir, ou vou paralisar, ou eu vou atacar. Isso é primitivo do ser humano, tá? Mas voltando aqui, então eu tenho um evento que acontece no nosso dia a dia, e a gente tem uma enxurrada de eventos, a gente está na era do mundo líquido, que a gente chama, né, que é o mundo VUCA, que é toda essa informação, a gente entra na internet, entra no Facebook, todas as nossas redes sociais, a gente tem estímulo o tempo todo. A maneira que eu interpreto essa situação e a maneira que eu vou reagir a partir dela, isso é o nosso filtro da nossa inteligência emocional, que ela está incutida aqui dentro, tá? Então, tudo que a gente... E por que eu tenho esse filtro? Gente, me fala se até aqui tá ok, porque eu falo bastante. Veja se está ficando claro aí. Então, a primeira proposta aqui, dessa primeira fala nossa, a Ju entrou. Oi, Ju, minha querida, minha afilhada, lindona. Então, a primeira etapa do que a gente conversou foram as 4 grandes áreas da vida: finanças, saúde, carreira e relacionamento. Ok? E depois eu comentei um pouquinho com vocês como que a gente reage no dia a dia. A gente tem um evento que eu posso ver, ouvir ou sentir. Aquilo, ele passa uma informação cognitiva, vou sentir uma emoção e vou ter uma reação. Tudo isso é muito rápido, tá? E aí, aonde que entra a inteligência emocional? É nesse filtro. Então, se eu pedir para vocês, nesse momento,
não pensar, eu sempre dou esse exemplo que é o exemplo mais básico, né? Não pensem, de repente, numa vaca com manchas roxas. Todo mundo pensou. Porque o nosso cérebro, a partir do momento que ele tem um comando, ele tem que ter uma sinapse, né? Ele tem que pensar sobre aquilo, né? Porque você já tem esse arquivo aí. E aonde que entra esse filtro? Nas nossas crenças. Então, lá da primeira infância, de 0 a 12 anos, normalmente, tudo que a gente ouvia, tudo que a gente sentia, tudo que a gente ouvia, tudo que eu ouvia, tudo que eu via e tudo que eu sentia, ó que loucura, isso tudo foi ficando gravado aqui dentro. Então isso tem a ver com as crenças com o dinheiro, crenças de relacionamento, de repente a gente ouvir uma situação familiar, homem não presta, ou dinheiro não dá em árvore, outras crenças que são muito comuns, né? Você acha que ganhar dinheiro é fácil? Dinheiro é suado, você acha que dinheiro, né, aquela coisa toda. Gente rica não presta, e aí vai. Então tudo isso, ele vai incutindo na nossa vida, que são as nossas crenças. O que são crenças? São os nossos limites. Então vou dar um exemplo para vocês entenderem bem. Então se porventura, né, eu estou acostumado com escassez, estou acostumada com escassez lá, que foi o que eu aprendi na infância, ok? Então, eu aprendi que dinheiro não era fácil ganhar, que dinheiro tinha que ser suado, que trabalho tinha que ser árduo, que gente rica, oi lindona, que gente rica não presta, etc e tal. Então, de 0 a 10, a minha crença em dinheiro é 2, ok? Estão junto comigo? Beleza. E aí, eu trabalho bastante porque eu quero comprar um carro, porque eu quero crescer na vida, blá, blá, blá. E aí, eu consigo ganhar um pouco a mais. Então, o meu nível financeiro, ele vai para 5. Só que a minha crença é 2. Então, o que acontece? Eu vou achar, meus sabotadores vão me negligenciar e eu volto para o 2. Então, em exemplo, se eu estou acostumada a ganhar, sei lá, R$2.000 e eu tenho uma crença de escassez, a partir do momento em que eu ganho 5.000, o meu cérebro entende que esses 3.000 eu não mereço. Então, é uma bolsa que você vai achar alguma situação para gastar e voltar para o 2, porque o 2 é confortável. Então, por isso que as nossas crenças, elas determinam nossos comportamentos. Gente, ok aí? E algumas crenças que a gente ouvia, e ó, eu até listei aqui as principais, para ver se vocês não repetem hoje no dia a dia. Ó. Não sou bom o suficiente, ok? Não consigo aprender isso. É muito difícil, não consigo aprender isso. Será que você fala isso no dia a dia? Pode morder a língua e não fala mais. Não consigo me organizar, eu sou muito organizada. Não, organização não é comigo. Eu sou muito velho para isso, esquece, isso aí para mim não funciona. Oi, Karen. É melhor dar do que receber. Será? Se você não tiver em abundância, você vai ficar escasso. Só pode dar aquilo que você tem, em excesso, né, em abundância. Sem trabalho duro não se consegue nada. Ouviram? Os outros precisam mudar para a minha vida melhorar. Então, o meio que eu tô, ele é um meio muito difícil. Se as pessoas não mudarem, eu não consigo mudar. Será que você repete até hoje algumas dessas crenças? E as palavras são profecia autorrealizáveis. Se você acha que dá ou que não dá, você está correto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado da maneira que a gente interage, né, com essas crenças, porque lá na primeira e segunda infância, você ainda era criança. A gente não lembra muito, isso é inconsciente, né? Oi, Nita! Isso é tudo inconsciente para nós, né? Então, poucas pessoas lembram ali da infância mesmo, daquela primeira fase, né? Então, tudo isso é inconsciente. O meu trabalho aqui hoje com vocês é trazer isso para clareza, para que vocês possam enxergar. Então, essas crenças que estão lá da nossa... tudo que a gente ouvia, via e sentia de maneira constante e avolumada, isso ele foi automaticamente criando as nossas crenças sobre dinheiro, sobre relacionamento e sobre tudo. Isso também, claro que entra a televisão naquela época, professores e tal, mas normalmente são os pais ou pais substitutos, quem tinha essa responsabilidade conosco lá atrás, tá? Então, o meu convite para vocês hoje é que na parte de inteligência emocional reflitam. Será que vocês ainda estão repetindo coisas que não eram... Hoje você pode ressignificar isso, principalmente com relação a dinheiro, né? Ganhar dinheiro é difícil, rico não presta, não, a gente não consegue nada fácil na vida, então você acaba se limitando. Por isso que muitas pessoas que às vezes se determinam a uma situação já têm sucesso e outras ficam a vida inteira e não conseguem aí crescer.
Então, a crença é aquilo que determina aí o seu comportamento e o seu sucesso. Ok, gente? Então, dando boas-vindas aí para a Anitta, que entrou, a Luanda, que está aqui também, o Vinícius, que eu vi que entrou também. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo dia aqui da nossa jornada, a Vida Plena na Vida Real. E a nossa proposta aqui é levar você para um próximo nível. Ontem nós falamos um pouquinho de clareza de propósito e identidade, com autoconhecimento, empatia e autorresponsabilidade. E hoje a gente está falando nesse primeiro bloco aqui da inteligência emocional. Ok? Gente, alguma dessas crenças aí vocês se reconhecem? Sobre dinheiro, sobre relacionamento? Me contem aqui. E também tem muitas coisas, às vezes lá na infância, né, a gente teve uma infância super bacana, muito legal. A Jaque tá aí também, minha prima. Tudo bem, querida? Às vezes a gente teve uma infância muito bacana, mas muitas vezes a gente tinha pais ausentes, etc e tal. Obrigada, Karen, tudo certinho, né? Perfeito, muito bom. E às vezes a gente tinha, né? Dinheiro não dá em árvore, isso é o mais clássico. Nossa, você tem que ser igual ao seu irmão, olha isso aqui. Nossa, fulano já conseguiu tirar a nota tal e você não consegue. Então essas comparações, elas feitas de maneira constante, avolumada, ela vai gerando essas crenças e vai nos limitando, isso chama crenças limitantes. E você que está aqui me acompanhando, de repente tem aí crianças, né, ou sobrinhos, tal, você pode fazer a diferença, porque agora você está se despertando para isso. E com as suas crenças ressignificar. A gente fala de contracrença, né? Então, se você tem uma crença muito forte com dinheiro, faça uma contracrença e pare de ficar falando esse monte de coisas que na verdade nem são suas, né? Você está repetindo coisas dos outros. E hoje você é adulto. Criança faz aquilo, criança obedece, o adulto se posicione. Como é que você tem se posicionado na vida? Será que você tem realmente ainda repetido coisas lá de trás? Hoje você está desperto. Então, bora fazer a diferença, tá? Gente, aqui a gente está já com quase 20 minutos de live. Gente, que babado. Passa rápido, né? E a Anitta aí. Tá tudo bem, Anitta? Tá arrasando, tá conseguindo aqui. Já passou pelas minhas mentorias, mas me conta se tá ficando claro. Sucesso aí para vocês. E aí, até fiz aqui para a gente poder ser bem didático. Então, a primeira crença de merecimento. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade até de precificar o nosso trabalho ou de pedir um aumento na empresa, porque a gente não se sente merecedor. E a segunda crença que a gente coloca é a da capacidade. Eu não sou capaz. Você fica olhando as redes sociais ou outras pessoas e fala, não, o sucesso é para ele teve sorte na vida. Então você não se sente capaz. Parece que todo mundo está à sua frente e você ficou parado no tempo. Parece que todo mundo já conseguiu tanta coisa e você não conseguiu. Então a crença, ela vai também dando essa questão da incapacidade. E depois a questão da identidade, você não consegue enxergar o seu valor. A partir do momento que você não enxerga o seu valor, a sua identidade, que é o que a gente trabalhou ontem, você automaticamente aceita os rótulos que as pessoas te dão. Então, quando a pessoa fala alguma coisa que te ofende, ela só te ofende porque você não tem clareza da sua identidade. Então, resumidamente, as crenças, eu separo ela nesses 3 bloquinhos quando a gente trabalha com treinamento. A crença do merecimento, a crença da capacidade e a crença da identidade. E aí, para você que está aí anotando, ou para você que está aí com alguma coisa acompanhando, então a primeira crença é eu mereço. E aí na frente você preenche alguma coisa. O que é que você merece? Aí o segundo, eu posso. O que você pode, você tem aí postergado, tem protelado, eu posso. E o terceiro, eu sou. Quando a gente bate no peito e fala eu sou, nós não viramos a agenda do outro, a gente não vira rótulo do outro. Então eu dou com frequência esse exemplo do quebra-cabeça, porque a gente fica entulhando muita coisa na nossa vida porque a gente não tem clareza da nossa identidade. Como que eu tenho clareza da minha identidade? Quando eu consigo ter esse autoconhecimento e saber que eu mereço sim, que eu posso sim e que eu sou dessa forma. Então você consegue ter essa clareza de posicionamento, tá? Gente, fez sentido até aqui? Me fala, tá muita informação, tá muita groselha? Me falem! Ok? Eu gosto muito da inteligência emocional e eu dou sempre o exemplo ela é como se fosse o freio, né? Você tem alguma situação acontecendo, a inteligência emocional é o freio, é aquele momento que você para,
porque senão você fica só reagindo o tempo inteiro, né? Então a inteligência emocional é quando você para e reflete sobre aquela situação antes de ter uma reação. Então quando você tem uma situação, você fala, pera, deixa eu entender, depois você reage. Então isso no começo é um pouco difícil, mas depois fica automático, tá? A Anitta colocou, né, sua mentoria, entendi que não posso aceitar nada menos do que eu quero, não que querem me oferecer. Exatamente, quando você tem clareza de identidade, você não fica aceitando o rótulo dos outros. As pessoas podem te falar qualquer coisa, você fala, eu sei o que eu sou, tanto faz pra mim, tá? Sentido total, obrigada, Tati. A Rê colocou, está perfeito, faz todo sentido, gratidão. Gente, a inteligência emocional, ela é exatamente esse momento que você para e reflete. A gente falou um pouquinho ontem de mapa de mundo, né? Quem conhece um pouquinho de PNL, mas basicamente cada um vem com uma criação diferente. Então, a partir do momento que a pessoa te fala alguma coisa, ela fala da maneira que ela pode, da maneira que ela recebeu aquela informação, ela só está pondo para fora. Agora, você tem poder de reagir. A pessoa, ela pode falar aquilo que a pessoa, ela fala a partir das crenças dela. A maneira que você reage, aí é a inteligência emocional. Então, nossa, eu estourei, peraí. Você não foi vítima, não. Você tinha a oportunidade de parar e reagir. Então, não é o que a vida te apresenta, é como você se apresenta perante essas ofertas que surgem no dia a dia. Ok? Tranquilos? Então, só para a gente resumir essa primeira parte aqui, que a gente vai passar agora para a comunicação, estamos ainda... Eu estou olhando aqui do lado, porque o meu medo, como eu falo bastante, de repente a gente estourar nosso tempo aí. Vão me dando dicas aí, tá? Então, nós temos aqui na nossa vida as grandes áreas que eu já falei, finanças, saúde, carreira e relacionamento. Sempre foquem nessas 4 áreas, são as principais, e deem atenção plena a cada uma delas, porque a maneira que você trata uma negligencia a outra, ok? E falei um pouquinho das crenças. Na primeira e segunda infância, de 0 a 12 anos, tudo que a gente ouvia, sentia e via, olha que loucura, parece um trava-língua aqui. Isso de maneira constante e avolumada, isso foi gerando as nossas crenças, aquilo que a gente pode ou que não pode fazer, sobre dinheiro, sobre relacionamento, e na vida adulta a gente precisa ressignificar. Criança faz criancice, mas o adulto, ele tem que ser o adulto do ambiente. Então hoje você olhando aquilo que você está falando, e as palavras são profecias autorrealizáveis, será que você não está repetindo coisa lá de trás? Dinheiro não dá em árvore, nossa, eu não consigo aprender isso, estou muito velha para isso, etc e tal. Então, tomar cuidado, porque as crenças são que determinam o seu sucesso. Deu o exemplo do dinheiro. Então, se você está foi criado para ter escassez, toda vez que você tem abundância, você se livra do excesso, porque a escassez é o comum para você, que você aprendeu na primeira e segunda infância. Fez sentido? Já comprou coisa que você não precisava? Aí ganhou um dinheirinho a mais. Ai, agora eu vou comprar aquilo lá. Será que você precisava mesmo? Será que está gastando à toa? Ok? Olha lá, com a mentoria estou aprendendo a me posicionar e principalmente a falar não. Está sendo libertador. Obrigada, Mari, gratidão aí. Mari, uma das minhas mentoradas, muito bacana. E pessoal, de inteligência emocional, só para a gente finalizar esse primeiro bloco, é isso. Inteligência emocional é quando a gente olha para o nosso filtro e a gente entende por que a gente faz o que a gente faz, e tem que ter muito respeito com o outro, porque o outro, ele vem de uma criação diferente. Então, para ele, o mapa de mundo é totalmente diferente do seu. Ok? E aí, vamos falar um pouquinho rapidinho aqui da comunicação. Então, a comunicação é o resultado que a gente obtém quando a gente interage com as pessoas. Então, não é porque você falou de uma maneira que o outro vai entender daquela maneira. A gente precisa sempre validar. E o que eu vejo muita confusão, seja em relacionamento de casal, de amizade, de empresa, é a falta de alinhamento de expectativa e a falta de checar com clareza a comunicação. Então, quando eu falo alguma coisa, eu preciso checar se o outro entendeu. Até que parece simples, né? Vou ter que checar que o outro entendeu. Só que a gente não checa no dia a dia. A gente acha que, pensa que, é óbvio que, e a gente não tem essa verificação. Então, como eu falei, as crianças, elas sempre vão obedecer quando a gente é criança. Mas quando é adulto, a gente se posiciona. E quando alguém se posiciona para nós, a gente tem aquela reação um pouco mais, assim, de se defender mesmo daquela situação, né? Então, a primeira coisa que eu quero começar com vocês falando de comunicação, lembrar lá das nossas crenças, porque a gente enxerga o mundo a partir de nossas crenças, que eu acabei de falar para vocês. Então, a maneira que você enxerga o mundo é totalmente diferente do outro. Então, sempre tomar cuidado que você está com óculos diferente aí para enxergar o mundo do outro. Então, muitas vezes a comunicação dá atrito aí, ok? Você acha que você se comunica bem? Me contem aí, meninas.
Meninos, né, também, eu tenho meninos aí também. Me contem se vocês acreditam que vocês se comunicam de maneira clara. Tem alguma confusão no dia a dia de comunicação? E agora a gente tem, né, essa era agora de abreviar nomes não, abreviar na hora de escrever, os emotions, né, aquela coisa toda. Vocês acreditam que a comunicação de vocês são clara no dia a dia? E aí? Sim ou não? Me contem. Ok? Ok, tudo arrasando aí, muito bom. Gente, a gente se comunica o tempo inteiro, não só pela fala, e a fala é o que a gente menos presta atenção, a gente se comunica com tudo, com a nossa linguagem corporal principalmente. A linguagem corporal é a maneira que mais chama atenção. Então, quando eu falo para vocês, por exemplo, olha, eu tô super motivada. Uhul! Minha linguagem corporal tá dizendo outra coisa. Quando eu me posiciono, eu falo, gente, eu tô super motivada. Então, a minha linguagem corporal, ela fala muito mais do que a boca. Então, cuidado com a linguagem corporal de vocês, porque ela fala muito mais do que, muitas vezes, a questão da fala, né? Às vezes, prefiro não usar a comunicação. Ó, não tem como, Nita, a gente se comunica o tempo inteiro. Seja através da escrita, seja através da fala, mas a linguagem que mais fica é a linguagem corporal, tá? Então, sempre essa atenção à linguagem corporal, porque ela fala um pouco mais, ela dá o entendimento, presta-se mais atenção na linguagem corporal do que na falada. E aí eu separei 3 bloquinhos aqui, e eu queria que vocês, junto comigo aqui, né, pensassem sobre que bloquinho que você tá. Então, você fala normalmente, ou você pode, tanto você quanto relacionar as pessoas que estão próximas a você. Posso começar? Ótimo? Então vamos lá. Então aqui o primeiro bloquinho é, eu vejo o que você quer dizer. Eu vejo o que você quer dizer. Será que você fala assim no dia a dia? Oi, Wanda, tudo bom, lindona? Temos o mesmo ponto de vista. Então a primeira frase é, eu vejo o que você quer dizer. Temos o mesmo ponto de vista. Você pode ver essa informação para mim? Você pode ver essa informação para mim? Quem é que se reconheceu nesse primeiro bloco? Vê para mim, por favor. Quem é que conseguiu se enxergar nesse primeiro bloco? Aí o segundo bloco. Gente, isso aí é conversa fiada. Isso é grego para mim, não consigo entender nada do que você fala. Me fale qual que é a sua necessidade, por gentileza. Segundo bloco. Quem será que se reconheceu nesse segundo bloco? Aí quem se reconheceu no primeiro, coloca 1 aí, e no segundo, coloca o 2. E vai ter um terceiro. Ok? E o terceiro, pega essa ideia aí. Segura um segundo. Essa ideia tá me sufocando, você não tá acreditando. Quem é que se reconhece no terceiro bloco? Vou repetir para vocês, hein? Ó, eu vejo o que você quer dizer. Eu tô vendo o que você quer dizer. Para mim tá bem claro. Temos o mesmo ponto de vista. Você pode ver essa informação para mim? Segundo bloco. Gente, isso aí é conversa fiada. Isso é grego para mim. Fala um pouquinho qual que é a sua necessidade. Fala um pouquinho. Ok? E o terceiro. Pega essa ideia. Pega essa ideia. Segura um segundo aí. Peraí. Essa ideia tá me sufocando, hein? Conseguiram? Ok. Então, isso são os canais que a gente se comunica com o mundo. Então, a proposta aqui, tanto que vocês se reconheçam, como reconheçam as pessoas que estão próximas a vocês. Por que isso é importante? Por que eu trouxe isso para vocês? Porque cada um se comunica de uma forma diferente, baseado lá nas suas crenças e baseado também no canal. O primeiro grupo, se você colocou, eu vejo o que você quer dizer, temos o mesmo ponto de vista, a tendência, claro que tem testes mais aprofundados aqui, pelo tempo a gente está fazendo algo bem simples, você tem a tendência de ser visual, ok? E se você, conversa fiada, é grego para mim, me fale qual que é a sua necessidade, a tendência é que você seja aí auditivo, ok? E o terceiro, pega essa ideia, segura um segundo, essa ideia está me sufocando, é sinestésico. Nós temos os 3 canais, mas temos o dominante. Por que isso é importante? Muitas vezes você tem um conflito de relacionamento porque você é um visual falando com sinestésico e você quer que ele entenda rapidinho. Calma,
porque ele, da maneira que você fala, ele processa a informação usando um canal diferente do seu, ok? Então, por exemplo, eu não vou falar qual é o meu, para não sugestionar vocês, mas quando eu estou conversando com as pessoas, eu identifico o canal e eu falo na linguagem dela. Então, se eu estou conversando com uma pessoa visual, eu vou usar palavras do visual. Se eu falo com uma pessoa sinestésica, a pessoa que toca muito, né? Ai, senti um negócio, menina do céu, aquela coisa, o clima tá pesado, aquela coisa. São pessoas normalmente são sinestésicas, você vai falar no canal representacional. Por que eu trago isso para vocês? De acordo com, se você identificando a maneira que o outro se expressa, isso facilita a sua vida. Então, se você convive com uma pessoa visual, fala com imagens. Fala, imagina. Não, olha a visão. Então, você consegue que aquela pessoa te entenda melhor. E qualquer maneira que você consiga se expressar identificando do outro é mais fácil para o seu dia a dia. Então, muitos conflitos dentro de empresa, até de escola, o aluno não aprende. Peraí. Às vezes ele é visual e você está só no auditivo, ele não vai aprender mesmo. Ele tem dificuldade, é muito difícil para ele. Então, você conseguiu identificar as pessoas que estão na sua família, do dia a dia, você mesmo, e também no ambiente de trabalho, isso facilita bastante a sua comunicação no dia a dia. Ok? Gostaram até aqui? Quem quiser pesquisar mais, a gente chama isso de canais representacionais que nós temos na PNL. É muito bacana e você consegue... gente, quem não se comunica acaba se complicando aí no dia a dia porque a gente parte do pressuposto que o outro entende tudo que a gente fala e pera lá. Às vezes ele não entendeu porque você usou um canal visual e ele é sinestésico, ele vai entender com muita dificuldade. Então, se você já sabe, o canal dele fala inglês com inglês, francês com francês, e é muito mais fácil aí de você ganhar o jogo, de você ter resultado. E o pessoal que trabalha com vendas aqui, a Tânia, acho que a Rê também, né? A Rê tá trabalhando com vendas também. Todos nós somos vendedores, na verdade. Você identificando o canal do outro, você consegue até ofertar o seu produto de maneira muito mais assertiva do que ficar às vezes gastando saliva ali, o cliente é sinestésico. Dá na mão desse cliente, rapaz, dá na mão dele porque ele vai pegando ali, ele vai conseguir, você vai conseguir fechar muito mais o resultado ali do que só falando, tá? E o maridão, namorado, filho, quando você descobre o canal dele, você se comunica muito melhor e você vê que a comunicação, tudo no dia a dia flui mais, tá? Gostaram, gente? Muito louco? Fez sentido? Me digam. Arrasaram? Excelente. Muita gente aqui no 1, né? Claro que aqui, gente, em função do tempo, a gente fez de maneira mais simples, mas é bem mais aprofundado aí essa avaliação e vale muito a pena, né? Quando eu fiz essa experiência, me ajudou bastante. Eu me forçava, às vezes, a aprender alguma coisa de uma maneira, falando, nossa, gente, parece que eu tô meio, né? Não consigo aprender isso aqui desse jeito. A pessoa fala comigo, parece que tá falando grego, não entendo o que ela fala. Aí, quando eu entendi o canal que eu me comunicava, nossa, facilitou pra caramba, porque assim você consegue entender melhor o mundo que está ao seu redor. Você começa a falar com a pessoa, vê só, pensa bem, vê só, imagina, opa, esse é visual. Então você já vai usar algumas palavras e a comunicação flui muito melhor, tá? Um dos grandes problemas hoje que a gente vê nas empresas e nas famílias também é a comunicação. Filho, você não entendeu que era dessa forma? Você validou? Você perguntou, né? Não, você não perguntou, então ele não tem uma bola de cristal, então não vai adivinhar, tá? Top demais, obrigada, perfeito. Tânia, bacana, maridão aqui sensacional, muito bom. Gente, muito bacana, isso aqui me ajudou bastante, eu trouxe coisas que me ajudaram quando se fala de comunicação. Eu tinha um tom de voz muito alto, então as pessoas, quando eu falava, há muitos anos atrás, há uns 10, 12 anos atrás, as pessoas achavam que eu estava brigando. Então, uma outra dica que eu te dou, quando você quer que as pessoas prestem atenção em você, abaixa um pouquinho o tom de voz, desse jeito, tá? Porque cada vez que você fala, modulando a sua voz, a pessoa escuta mais, ok? Então, a maneira que você modula a sua voz também ajuda. A gente chama isso de rapport, né? Que é essa conexão com a pessoa. Então, se a pessoa está falando alto, você quer trazer ela para um nível mais baixo, vai abaixando gradativamente seu tom de voz. Porque você pode falar para a pessoa bem rápido, a pessoa vai entender. Ou você pode falar de maneira um pouquinho mais devagar, que a pessoa vai entender ainda mais e ela vai viajar junto com você na sua fala. Ok? Então, tom de voz não é muitas vezes a informação, mas a maneira que você passa essa informação. Você pode, às vezes, ter uma discussão, né, com uma pessoa, mas você tendo um tom de voz e você tendo essa questão de entender o canal da pessoa, gente, faz uma diferença gigantesca na vida, ok? Tranquilos?
E para tudo isso funcionar, você precisa ter escuta ativa. Vocês têm escuta ativa? Porque eu não consigo me comunicar se eu não ouvir bem o outro, vocês concordam, né? E como é que eu escuto bem o outro? A partir do momento em que eu tenho uma atenção plena. Escutativa virou até piada. Você fala, eu tenho escutativa. Mas será que você tem? A escutativa é quando você está ouvindo o outro e você não pensa em nada, você não está vendo o carro passar, você não está pensando no almoço, você não está vendo, deixa eu ver se tem WhatsApp aqui, peraí. Então, a escutativa é quando eu estou plenamente com a atenção em você. E facilita quando você sabe o canal que a pessoa, se ela é sinestésica, auditiva, blá, blá, blá. Mas você tem que estar atenção plena na pessoa. Então, será que você é um ouvinte generoso? Você espera a outra pessoa falar? Ou será que você vai atropelando o tempo inteiro aí e aí ninguém se escuta? Não é um diálogo, é um monólogo, né? A pessoa só falando e aí realmente você não tem um diálogo. Será que você é um ouvinte empático? Quando você está ouvindo, você fala, já passei por isso. Deixa a pessoa falar. Ok? A pessoa não terminou ainda. E um ouvinte crítico. Isso aí você fez errado. Não. Já entendi. Você já fez errado isso aí. A sua experiência, seu mapa de mundo é diferente do outro. Então, parou, tá? E um ouvinte focado na solução. Não, isso aí já... Não, já sei como é que você vai fazer. Já sei como é que você vai fazer. Você vai fazer isso, isso e isso. Então, a primeira coisa numa boa comunicação é a escuta. Eu tenho que parar e prestar atenção plena em você. Bem-vinda, Nalva, a Eli também entrou aí. Então, a escutativa. Se você é um ouvinte generoso, só escuta o outro falando, que não está errado, mas você tem que realmente se colocar em algum momento. Um ouvinte empático, já sei o que você está sentindo. Você não sabe. O outro tem uma vivência e uma criação diferente da sua. Cuidado. Um ouvinte crítico, não, isso aí você fez errado. Peraí, você é juiz? Você não entendi. Você, não sei, de repente, você colocou num papel diferente aí, diferentão. E o quarto, que é focado na solução. Você já quer resolver o problema do outro. Então, a escutativa é quando eu vou ouvir o outro, vou ser aquele ouvinte generoso, vou usar a minha inteligência emocional, que a gente viu no primeiro bloco aqui da nossa live, e aí eu vou ter alguma ação se a pessoa perguntar. E lá em Provérbios, né, quem gosta de ler a Bíblia, né, eu estou lendo Provérbios, estou acompanhando aí, fala muito da questão da sabedoria, né? Invista na sabedoria. E eu estou aprendendo que, assim, muitas vezes você está num ambiente que você domina muito o assunto, mas você precisa silenciar para aprender formas diferentes daquilo, senão a gente realmente perde a oportunidade de aprender. Então, a sabedoria, ela consiste em você aprender o tempo inteiro. Como é que eu aprendo? Quando eu tenho escuta ativa, por isso que eu insisti em trazer comunicação para compartilhar para vocês o que eu estou aprendendo. Então, a gente precisa sempre começar com a escuta ativa. A gente aprende, seja com uma pessoa muito simples, muito simples, ou com uma pessoa bem chique lá, ou um CEO, um presidente, desde que você tenha humildade de ouvir de maneira aberta, escutativa mesmo, né? Então, para mim, a escutativa tem sido uma diferença muito grande. É um treino, todos nós temos aptidão para ter, mas muitas vezes a gente não pratica no dia a dia. A gente acha que é dono da verdade, e em Provérbios fala muito disso, da gente ter essa questão de silenciar nosso coração e ouvir o outro, porque o outro tem um ponto de vista diferente e vem de um mapa de mundo diferente. A gente perde a oportunidade de aprender. Olha lá, eu amo esse livro da Bíblia. Eu tô no 13, tô no 14, hoje eu tô no 14, tô gostando bastante. Aí tô ouvindo uns podcasts paralelos, não tenho tanto conhecimento, né? Tô realmente humildemente aprendendo com quem já tem mais vivência aí e tem feito toda a diferença para mim, tá? Então espero que para vocês também. Por isso quis trazer esse tema de inteligência emocional e também a comunicação, porque não adianta você ter inteligência emocional se você não tem escutativa, se você não consegue se comunicar. Então fica algo muito para você, guarda tesouros, né? Você fica só para você e você não consegue compartilhar, reverberar, né? Você fica só a semente, como a gente falou ontem, tem a semente, que é o nosso conhecimento, o cultivo, que é a maneira que eu uso esse meu talento, esse meu conhecimento, e o fruto, que é a maneira que eu contribuo para mim e para as pessoas através disso tudo. Então a gente tem um papel aqui muito importante na sociedade, na nossa família, espiritualmente. Então se você está parado, se você está numa zona de conforto, você está deixando de contribuir de alguma forma. Então tem aí um gap, né? Tem aí uma lacuna que é só você que pode preencher. E eu sempre falo, né? Quem me conhece sabe que eu sou cristã. Então eu falo que com Deus não tem fila preferencial, não tem cadeira preferencial. Aquilo que é para você, mas você precisa tomar posse e assumir aí no dia a dia. E será que você tem feito isso no dia a dia? Então
todo esse trabalho que estou fazendo aqui com vocês vem muito dessa vivência que eu tô, dessa jornada, desse momento que eu tô hoje. Quero muito compartilhar com vocês, quero que dê frutos, ok? Gente, até aqui me falem. Eu estou muito feliz aqui de estar aqui com vocês, amo esse contato, amo esse poder, né, de poder falar com vocês, de vocês poderem me dar a oportunidade de me ouvirem aqui. Mas me conta se até aqui está tranquilo, se ficou claro inteligência emocional, agora a comunicação, se alguma coisa aí instalou aí e você pode fazer a diferença hoje, não é amanhã. Quem quer faz hoje. A Lud entrou, ô Lud, lindona! Arrasando, gente. Gratidão aí, viu? Gente, até aqui, ok, né? E a linguagem não verbal falei também com vocês. E aí eu gosto de sempre dar 2 dicas que pra mim ajudam bastante. Talvez você no dia a dia não preste muita atenção e acabe tendo algumas complicações no dia a dia, né? Às vezes de uma palavrinha simples que a gente fala e que vai dar ali alguma confusão. São 2 palavras, tá? O porquê no começo da frase. Quando você quer saber alguma coisa que aconteceu e você usa o porquê no começo da frase, ele é enfrentativo. Por que você fez isso? E aí, né, aquela coisa toda. Minha internet está horrível, mas pouco a pouco peguei a comunicação. Tá ótimo, Claudinho. Então, o porquê no começo da frase, não é que ele seja tão ruim, ele é enfrentativo, você sempre vai perder o jogo. Quando você usa o porquê, seja com filho, em qualquer situação, a pessoa fez alguma coisa que não foi legal, e você vai, por que você fez isso? Ó o queixo. Por que você fez isso? Tá. Então, você perde o jogo. Então, quais palavras você pode usar aqui? O como. Obrigada, Wanda. Então, quando você quer que a pessoa se comunique, você quer entender de fato, de maneira genuína o que aconteceu, me conta um pouquinho o que aconteceu aqui, me fale, deixa eu saber. Então, não use um porquê no começo da frase quando você quer questionar uma situação. Você vai perder o jogo. Ok? Fez sentido? E o mas. Algumas pessoas, eu acho que isso já é claro, mas eu gosto sempre de colocar, porque no dia a dia a gente acaba esquecendo. E o mas. Tudo que você fala, o mas ele é uma borracha. O e é adição, o mas ele é uma subtração. Funciona assim. Você é maravilhosa, você é chiquérrima, gosto muito de você, mas você fez tal coisa. O você é maravilhosa, você é chiquérrima, já era. O cérebro já apagou. Ele só vai gravar o que você fala depois. Então, cuidado no dia a dia. Às vezes você quer dar um feedback para um filho, que sei lá, para alguém bacana no seu trabalho, ou mesmo para o marido, esposa, enfim. Você fala, amor, eu te amo, mas lá. Então, ele esqueceu já a outra parte, porque o cérebro, tudo que você fala antes do mas, ele esquece. Ele só vai gravar o que você fala depois. Então, o que eu uso? É o e. Amor, eu te amo. E aqui eu percebi que tal coisa não foi legal. Quer me contar? Gente, é um exercício. A gente tem hora que esquece, fala, opa, deixa eu lembrar desse babado aqui, porque faz muita diferença. Gente, são 2 palavrinhas que eu gostaria muito. Se você esquecer tudo dessa live, mas lembre dessas 2 coisas. O porquê no começo da frase e o mas no meio da frase. Então, o porquê, você vai ser, deixa eu saber, me conta, e o e vai colocar o e no lugar do mas, tá? A gente fica na expectativa esperando o mas. Exatamente. Então, a gente já tem essa coisa negativa, né? Tá maravilhoso, mas qual que é o mas? Quanto mais? Então, o mas, ele é sempre uma borracha na fala. Então, às vezes você quer fazer algo motivacional e usa o mas, já era. Não motivou ninguém, tá? Tranquilos? Ok? E para finalizar essa parte de comunicação, a gente tem um hábito, né? De falar muito o que a gente não quer. Eu não quero engordar. O que você quer? Você quer emagrecer? Eu não quero perder dinheiro. Você quer o quê? Você quer guardar. Então, o nosso cérebro, as nossas palavras são profecias autorrealizáveis. Fale, pelo amor de Deus, o que você quer. Então, eu não quero chegar atrasado. O que você quer? Eu quero chegar no horário. Então, facilita para o seu cérebro. O cérebro, ele é um mega computador e tudo que você fala, ele diz, seu desejo é uma ordem, ele vai atrás. Eu dei o exemplo ontem de se você for comprar um carro vermelho. Todo mundo parece que tem carro vermelho, porque a gente tem a percepção seletiva. Então, facilita para o seu cérebro. Para de falar o que você não quer. Fala o que você quer. Eu quero chegar no horário, eu quero emagrecer, se é o que você quer, eu quero guardar dinheiro. Facilita para o seu cérebro, pelo amor de Deus, porque eu vejo muita gente falando assim, eu não quero tal coisa. Então, o que você quer? Então, seja claro para o seu cérebro, seja de maneira objetiva. Para de falar o que você não quer, porque realmente aí ele tem essa confusão de comunicação. Ok?
E aí? O que ficou aqui, gente, de hoje? A gente tem aí a inteligência emocional como o filtro, né, sobre aquele freio que a gente tem no dia a dia. Então, nós estamos expostos a uma série de informações todos os dias, seja nas redes sociais. E o que eu sempre peço, olha lá, eu quero que tenha mais pessoas como você. Ah, obrigada, Deus abençoe aí, que reverbere aí, sempre, sempre, sempre. Gente, no meu último dia de treinamento, só abrindo um parênteses aqui, a Anitta, as meninas sabem aqui, no meu último dia de formação de liderança, são elas que dão treinamento. Porque eu não quero que o conhecimento fique em mim, eu quero que o conhecimento fique em vocês. Então, quem faz jornada de liderança comigo, o último de treinamento, claro que eu preparo vocês para isso, são vocês que sobem no palco, são vocês que são as estrelas, são vocês que arrasam, porque eu sou uma mera aprendiz, né? Seguindo aí o princípio de Provérbios da sabedoria. Então, isso é muito bacana. Então, Anitta, meu desejo é que surjam muitas pessoas, eu sei que tem muitas pessoas já que são muito sábias, mas precisam compartilhar, estão só semente e estão aí num cultivo muito simples, tem que frutificar aí cada vez mais, ok? Então, hoje, o que a gente falou aqui? Da inteligência emocional. A inteligência emocional, ela é esse filtro que quando a gente recebe uma informação, seja visual, auditiva ou sinestésica, sentir alguma coisa, a inteligência emocional é aquele momento que é o processamento que tem aqui dentro. E esse processamento depende das suas crenças. Tudo que você ouvia, sentia lá na primeira e segunda infância, sobre dinheiro, sobre relacionamento, você vai automaticamente reproduzir, são as suas crenças limitantes. Por isso tem pessoas que têm muito sucesso e outras que trabalham a vida inteira e não saem do lugar. Por isso tem pessoas que reclamam das mesmas coisas. Estamos hoje no dia 13 de julho e tem pessoas reclamando das mesmas coisas de dezembro ou de novembro de 2022. Parecem que o disco arranhado, não falo de outra coisa. Porque as crenças dela ainda estão ali enraizadas e elas realmente, numa fase adulta, ainda têm comportamentos muitas vezes imaturos porque não conseguem sair desse ciclo, ok? Como que eu saio desse ciclo, André? Você falou o problema, mas não falou a solução. Fala a solução, espere aí. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento. Invistam sempre em autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, sua identidade fica clara e você sabe que aquela crença fala, isso não me cabe, isso não me cabe, peraí, deixa eu empoderar aqui, né? Então, a partir do que você tem o autoconhecimento, você sabe a sua real identidade, seja a sua identidade de propósito, a sua clareza, a sua identidade em Deus, se você, eu acredito, né? Espero que vocês também. Então, isso fica claro. Então, você não aceita rótulo dos outros. Quando eu tenho clareza da minha identidade, todas essas crenças falam, não, isso aqui não é comigo, isso aqui. Então, é um trabalho, não é do dia para a noite, mas eu digo para vocês que vale a pena, tá? Andréia, é excepcional seus treinamentos, um divisor de águas. Obrigada, Rê. Gratidão, gratidão mesmo. E então nossas crenças, e depois falamos um pouquinho da comunicação verbal, não verbal. Por que eu quis fazer esse tema para vocês? Porque não adianta você ter inteligência emocional se você não consegue se comunicar de maneira clara, se você não consegue absorver o que está ao seu redor de maneira clara. Como é que eu consigo isso? Quando eu tenho escutativa não é escuta fingindo, ai, passou um carro, ai, pera um pouquinho, deixa eu ver no zap, já te atendo, pera um minutinho, tá? E eu não consigo prestar atenção no que está falando. Então, é realmente uma conversa ao léu, que realmente não vai gerar resultado nenhum. E falei um pouquinho dos canais representacionais, que é o auditivo, o visual e o sinestésico. Para que serve isso? A maneira que você se comunica para o mundo e a maneira que o mundo se comunica com você, se você tiver consciência do canal que a pessoa conversa, a pessoa visual, sinestésica, auditiva, você consegue entender melhor, dar mais clareza. Ok? Gente, me falem aí, eu vou ficar muito feliz se vocês saírem dessa live hoje com a consciência, primeiro da inteligência emocional, que é aquele freio. Então, quando tem um acontecimento e você já tem ali, espera um pouquinho. Por que você está sentindo aquilo ali? De onde veio? Muitas vezes é algo lá de trás que está trazendo para cá. Então, a inteligência emocional é o freio. Se vocês saírem daqui com essa informação, eu vou ficar muito feliz. E a comunicação, que é a escutativa. Eu gosto sempre de falar... no dia a dia a gente quer impor, né, o nosso jeito para as pessoas, só que cada um vem com uma crença, vem com um mapa de mundo diferente. Então a comunicação com a inteligência emocional e o que a gente falou ontem, que é sobre clareza de propósito e identidade, gente, faz toda e qualquer diferença. A gente fica dia sim, dia também fazendo as mesmas coisas e a gente espera de maneira insana que algo diferente aconteça. Não vai acontecer. Então você precisa realmente sair desse looping do hábito, desse repetidor para que algo diferente aconteça. Vou prestar muita atenção no canal de comunicação das pessoas durante a próxima semana. Gente, a gente presta mesmo. Para mim hoje é automático, né? Mas no começo fica lá, deixa eu ver. Né? Depois vai automático. E facilita muito a nossa vida, porque você passa a falar na linguagem da pessoa.
Se a pessoa ela é auditiva, você vai falar, ó, escuta, escuta, escuta. Não, ó. Aí você começa a falar no canal da pessoa, isso facilita bastante, tá? A Ingrid aí, muito bem-vinda, Ingrid da MCO, chiquérrima aí. Pessoal, fez sentido hoje? Me falem aí o que ficou para vocês. Tem alguma pergunta? Se quiserem dessas áreas, se de repente alguma coisa não ficou aí, queiram saber, estou aqui à disposição de vocês. Estou aqui para servi-los e para ouvi-los também. Me contem aqui. Sucesso! A Rê que está desde o começo, Claudinho, a Anitta que está aí também. Muito, muito show. Gente, quem entrou depois, essa Vida Plena na Vida Real, a gente tem um grupo no WhatsApp que eu criei lá, porque essa live termina hoje, né? Depois a gente vai passar algumas comunicações no WhatsApp lá, mas não é aquele grupo chato que eu também nem tenho tempo para isso. É um grupo realmente para a gente poder estar continuando essa nossa fala ali no dia a dia. E quem quiser fazer a mentoria Vida Plena na Vida Real, elas são 4 semanas, é mais assim, um sapatinho feito para você. Então a gente trabalha, são 4 encontros, que aí a gente conversa se vai ser semanal, vai ser quinzenal e tal. Então primeiro a gente faz direcionamento e clareza, de maneira mais aprofundada, ok? Depois, no segundo encontro, é autoconhecimento. O terceiro, gestão do tempo. E o último é comunicação. Claro que de maneira mais aprofundada e feita no seu molde, tá? Então, quem tiver interesse na mentoria e tal, escrevam lá, que eu falo com vocês. Tem um formulário de inscrição. Terminando a live aqui, eu vou fazer uma postagem, eu coloco lá o link do formulário de inscrição da mentoria. E se você está dentro de uma empresa e quer levar os treinamentos da Excelsius, nosso site está de cara nova, eu não canso de falar, gente, porque está lindo, maravilhoso, entrem lá para olhar. Então, o site do excelsius.com.br, a Tati que está aqui, o Claudinho que da Believe, que reformularam todo o site lá para nós. Vocês têm direito a um bônus para sua empresa, uma avaliação minha gratuita. Então eu venho aí com um pouco mais de 2 décadas de experiência em gestão e eu quero realmente reverberar e compartilhar isso com você. Então esse bônus, ele é um bônus fantástico. Quem fez, gostou do resultado, porque eu dou um direcionamento para vocês. Então, para sua empresa, o bônus de empresa. E para você, quem quiser fazer a mentoria, vai ser um prazer te receber. Algumas pessoas aqui já fizeram, a Rê já fez minha mentoria, a Anitta já fez, a Fabi estava aqui ontem, a Mari está fazendo, está terminando agora. E fiquem assim à vontade, depois quiserem me falar no privado, também estou à disposição. Então, resumindo, vou colocar o formulário da mentoria e o bônus para sua empresa, quem quiser lá, para poder fazer essa avaliação. Gente, essa avaliação é fantástica, eu sou suspeita, eu fiz baseado na minha dor. Você não tem noção, eu falei, deixa eu fazer uma avaliação que funcione, porque realmente você tem muitas vezes muita teoria, mas pouca prática, né? Então, por isso eu quis pôr esse nome, Vida Plena na Vida Real. Não adianta ficar realmente Disney aí, porque na nossa vida do dia a dia existem vários reveses que nessa teoria não prevê, ok? A Tati colocou aqui, ó, o bônus da empresa. Então, se você está dentro de uma empresa e quer levar o treinamento da Excelsius, depois entra lá no site, a gente trabalha desde treinamento de liderança, vendas também, inteligência emocional, é mais voltado para a empresa. A Rê já fez, né, Rê? A Rê já fez. A Rê, a Anitta também já fez a imersão. Então, a gente tem treinamentos, quando é para a empresa, a gente muda, né, um pouco a temática, a dinâmica, para ser mais adequado à necessidade da empresa, tá? Gente, gostaram? Fez sentido para vocês? Me contem. Eu tenho um prazer, assim, sensacional, maravilhoso. Me sinto, assim, realizada como ser humano quando eu tenho esse contato com vocês, porque realmente o meu foco, minha missão de vida é ajudar as pessoas a enxergarem a importância que elas têm, tanto espiritualmente quanto na família. E eu quero finalizar aqui com vocês, eu fiz um vídeo uma vez sobre isso e fez total sentido para mim, né? O Padre Léo, né, que é um padre que já faleceu lá da Canção Nova, ele falava muito, tem uma pregação dele que ele fala, né? Quando a gente vai numa igreja, quando a gente vai num templo e a gente vê um cego enxergar, de repente um surdo ouvir, um paraplégico andar e a gente fica, nossa, uau! Né? Caravanas virão para aquele lugar, aquela loucura toda, tal. E, ok, você, eu e muitas pessoas temos esse privilégio todos os dias e a gente não presta atenção. A gente precisa de algo para dar valor para aquilo que você tem. Então, quando a gente escuta um som alto, a gente vai reclamar, né? Me coloco nessa conta com vocês, porque também às vezes eu reclamo. Então, muitas vezes a gente vai numa distância um pouquinho mais longe e fala, nossa, eu tô cansada, que chato.
Você está andando, meu bem? Oi! Então tenha gratidão por aquilo que você tem. Você tem milagres todos os dias da sua vida. O que basta é você prestar atenção, é ter presença plena, é ter clareza daquilo que você é. Você é feito à imagem e semelhança do Criador e um detalhe, você não tem cópia, gente. Pode pegar essa digital aí, não tem nenhum igual. Então, agradeça todos os dias, cada dia é um presente. E ontem eu falei ontem eu comentei com vocês, né? A gente agradecer o alimento que a gente tem, a família que a gente tem, porque tem pessoas que gostariam de estar reclamando do que você reclama, porque eles não têm essa oportunidade, tá? Então valorize, vocês são seres fantásticos, sensacionais, e cada dia você pode fazer a diferença. Não pense em coisas pequenas, porque você é muito maior do que isso. Fabi, lindona, tá aí também, gratidão. Muito obrigada, Tati, também por ter me acompanhado. Gente, é isso. Então que Deus abençoe aí o seu restinho de quinta-feira, a sua semana, e bora fazer a diferença. Então tudo que eu passei para vocês, eu vou ficar muito feliz se frutificar, se você colocar em prática, tá? E é isso, me visitem lá no Instagram, que a gente já está no Instagram aqui, obviamente, e o site da Excelsior. Vai ser um prazer aí receber você e poder levar os treinamentos da Excelsior aí para sua empresa. Não guarde só para você, amplie aí, ok? Deus abençoe, excelente restante de semana para vocês, viu?